Oi pessoal, sou a professora Amanda. Bom, a gente viu um pouco sobre a conjuração mineira e agora nós vamos ver um pouco sobre a conjuração baiana. Só mais um detalhe, certo? Assim, teve muita coisa que eu falei, foi um vídeo até extenso, né? Falo demais. Mas assim, tem mais coisas para falar, vocês acreditam? Bom, é só para dizer que o Tiradentes, né, da conjuração mineira, depois, né, ele foi ovacionado, né, como um grande líder e depois, né, vai ser colocado como um herói brasileiro. Não é à toa que no dia 21 de abril, né, é o feriado em homenagem ao dia da morte de Tiradentes, né? E quando é que ele foi colocado aí, né, e selecionado e dito como herói brasileiro? Foi na época da República Brasileira, no início da República Brasileira, né? Estava em busca de um herói que já pensava, naquela época do período ainda colonial, numa República Brasileira. Então, como foi proclamada a República no Brasil em 1889, já bem depois, né? Mas aí eles já buscando na história alguém que já tinha pensado nisso e lembraram de Tiradentes, né, como um dos possíveis representantes, e foi aí que ganhou destaque. Claro, isso quem fala bastante é o historiador José Murilo de Carvalho, no livro A Formação das Almas. Tem um pouco mais de detalhes nesse assunto, mas aí tá bom pra gente entender só que Tiradentes nem sempre foi um herói brasileiro, ele só foi proclamado um herói, né, já no período da República Brasileira. Agora vamos para o que a gente está focado aqui, que é a conjuração baiana, certo? A conjuração baiana ela vai ocorrer em 1798, certo? Ainda no período da Brasil colonial, certo? Na Bahia. Outros nomes dados para a conjuração baiana é Conjuração do Alfaiate ou Revolta dos Búzios, né? São 3 denominações, mas tudo é a mesma coisa, certo? Vocês ouviram falar, Revolta dos Búzios está falando sobre a conjuração baiana, tá? Assim como a conjuração mineira, eles também estavam reivindicando as cobranças dos impostos, né? Só que a diferença é que esses impostos, quando estavam altos, né, não era nem a cobrança dos impostos, eram os impostos altos, né? Lá em Minas Gerais havia esse problema da cobrança por conta do ouro, mas na Bahia havia cobrança dos impostos, só que o problema era a questão do interferência desses impostos no aumento dos preços dos alimentos, porque quando os impostos vão aumentando, é claro que isso vai afetar no preço dos alimentos e as pessoas mais pobres vão sentir quando elas forem comprar, né? E aí começa a não ter muita comida para comer. Aí quando mexe lá, enfim, na barriga, quando começa a arrancar o negócio, começa a ser ruim. Aí a população começa a ficar insatisfeita, né? Como assim? Não estou comendo como antes, né? Não tá legal. Então, inicialmente, a conjuração baiana ela teve um pouco mais assim, uma elite participante e trazendo as ideias da Revolução Francesa, as ideias iluministas. Lembra das ideias iluministas da Inconfidência Mineira? Pois é, só que essas ideias iluministas elas já tinham ganhado muito mais força na Europa com a Revolução Francesa, que ocorreu no mesmo ano da Inconfidência Mineira. Foi em 1789, ocorreu a Revolução Francesa, né, onde eles tinham como grande princípio o ideal da liberdade, igualdade e fraternidade, eram os 3 principais lemas da Revolução Francesa, né, e toda essa conspiração, né, contra o rei a monarquia absolutista francesa, quer dizer, lá na Revolução Francesa, o que foi a Revolução Francesa? Que é uma revolução, uma grande transformação e mudança na sociedade. Lá era uma monarquia, tinha um rei, essa monarquia ela tinha os poderes todos centrados na sua mão, e aí, né, ele fazia o que bem entendia, a população ficava à mercê das decisões do rei. Então, após a Revolução Francesa, né, vai ser proclamada a República Francesa, onde vai ter aí, de uma certa forma, uma atuação mais participante da população, do povo, né, mais atuando, certo? E vão, inclusive, guilhotinar o rei, né? Eles vão guilhotinar a cabeça do rei como uma forma de dizer que quem mandava agora era o povo, não mais o rei ou alguém que interferisse nos poderes de igualdade, né, que era então estabelecido na França. Isso aqui a gente vai estudar depois. Eu espero muito que seja já na escola, né? E não mais dessa forma, porque a gente acaba perdendo muito das dúvidas de vocês. Mas enfim, vamos focar aqui na conjuração baiana, porque a Revolução Francesa, é claro, que ela vai influenciar bastante aqui, certo?
Então essa elite baiense, né, uma parte da elite baiense, ela tinha acesso a esses jornais de conhecimento, né, estudavam lá na Europa, voltavam para o Brasil, e entre eles, né, tem um dos atuantes que vai ser o médico Cipriano Barata. Ele vai, né, vai saber dessas ideias e tal, ele vai começar a conversar com as pessoas, ele é muito articulado, né, ele falava sobre república, sobre igualdade, liberdade e tudo mais. Então essas ideias começaram a aflorar na Bahia, com esses preços tudo subindo, a escravidão, né, ainda atuante, e aí as pessoas começaram a dizer assim, rapaz, vamos pegar aqui a ideia desse cara, a ideia boa e tal, vamos começar a pensar, vamos começar a formular, né, pensar. E aí, né, entre eles, essa parte da elite, depois foi ganhando mais, né, substância, mais poder ali, mais influência, mais influência entre os artesãos, soldados, ex-escravos e escravos. Eles vão começar a participar mais atuante aí desse movimento, certo? O que eles queriam? Abolir a escravidão, era a principal bandeira. Poxa, se eu estou falando de igualdade e liberdade, eu não posso proclamar uma República da Bahia se eu manter a escravidão. Né? Isso aí eu vou estar mantendo aí uma desigualdade. E não vou estar falando de liberdade de modo geral. Então, a liberdade de comércio, além da liberdade que é o fim da escravidão, a liberdade de comércio, que é essa liberdade de comércio? A Bahia poder comercializar com outros, né, outros lugares. Lembrando que aqui, como o Brasil ainda era colônia de Portugal, né, a gente vai ter o que? Ainda o pacto colonial. Só pode comprar de Portugal, só pode vender para Portugal. Certo? Então isso dificultava algumas atuações de alguns comerciantes, né? Que acabavam tendo que comprar mais caro, né? E vender também ao preço estabelecido pela coroa portuguesa. Então isso incomodava, tá certo também? Outro ponto era proclamar uma república baiense, né? Assim como os mineiros, eles queriam proclamar essa república, né? Aquela participação popular, que eles estavam pensando de fato nessa República Baiense, altamente inspirados na Revolução Francesa, certo? Assim como a Revolução Francesa estabeleceu a bandeira da França, como é hoje, né, o tricolor, né, vermelho, azul e branco, né, as pessoas lembram de Fortaleza, né? Não é a bandeira da França, tá? E essa inspiração, ela também foi feita para elaborar a própria bandeira da Conjuração Baiana, também, né, tricolor, certo? 3 cores, que era branca, azul e vermelha, né? A estrela no meio e as duas partes aqui da ponta azul. Certo? Essa foi a possível bandeira que eles construíram na época. Atualmente a bandeira da Bahia é essa? Não, a bandeira da Bahia atualmente ela é outra, continua sendo as mesmas cores, né? Inspirados na França, na Revolução Francesa, mas tem um outro formato, né? Tem um triângulo, né? Ela vermelha, branca, também azul, como eu falei, né? 3 cores. Mas assim, beleza, eles pensaram essa bandeira, tem essas ideias, né? Eram contra o aumento dos alimentos, mas e aí? Como foi que finalizou isso tudo, né? Assim, os líderes foram presos, as pessoas que faziam parte da elite foram presas, né? E as pessoas mais pobres do movimento foram as que acabaram tendo que pagar aí uma punição mais severa, né? O que foi que aconteceu com Lucas Dantas, Luiz Gonzaga, João de Deus e Manuel Faustino? Foram os 4, eram alfaiates e soldados, né? Lembrando, alfaiates é uma função de artesão, né? que eles faziam roupas, né? Costuravam e tudo mais. Eles foram, gente, presos, enforcados, esquartejados na Praça da Piedade, na Bahia, onde atualmente, né, quem for para a Bahia, for visitar lá, vai encontrar lá os bustos desses caras lá, até para poder homenageá-los, né, porque, assim, na época eles foram vistos como criminosos, mas depois, né, a própria população foi percebendo, já depois, né, quando o Brasil foi proclamado uma república, né, quando é que o Brasil foi proclamado república? 1889, bem distante dessa data aqui, né. E aí depois que eles proclamaram a república, eles foram começando a reconhecer alguns heróis, né, de cada região que lutou pela república na época ainda que o Brasil era colonial. Então, assim, infelizmente foi isso que aconteceu com eles, né, assim como Tiradentes.
Só que eles aqui foram esquecidos, né? O Tiradentes ele foi se tornando um herói, como citei, e eles, né? Qual é aí o mérito que eles tiveram? Só porque eles eram negros ou mestiços, né? Então, assim, tem que repensar um pouco também a construção, né, desses líderes no Brasil, né? Porque só o Tiradentes que foi, né? Então, por que ele foi escolhido? Existe uma série de motivos, né, para essa seleção que não cabe agora nesse momento, mas só para a gente refletir um pouquinho, certo? Então é isso, um pouco sobre a conjuração mineira. Gente, dúvidas, se quiser colocar mais alguma coisa, vamos discutir nos grupos, pergunta no individual se tiver, né, com dificuldade de falar no grupo, mas não deixem de perguntar, de estudar, não se esqueçam, né? A curiosidade é a mãe do conhecimento. Isso é muito importante, você ser curioso, para você procurar saber as coisas, tá certo? Um abraço, tudo de bom e tchau!